Olá, estamos aqui hoje trazendo para vocês no Olhar Especial Fundação Dorina no Rio para Cegos, e quem está aqui falando da fundação é Ademir Ramos da Silva Filho, que é o superintendente da fundação. Eu gostaria que você falasse agora para a gente os planos futuros, tudo que está sendo desenvolvido, inovador. Bom, a fundação ela tem características inovadoras. Nós herdamos esse legado da Dorina, né? E quando eu assumi a gestão, num momento meio dramático, né? Porque foi poucos meses depois que a Dorina faleceu. Né? Nós estávamos numa situação financeira difícil, recuperamos aquele momento, por conta de maneira de trabalhar, precisava ter uma mudança, né, no modo de trabalhar, e eu entrei com a cabeça de fazer o que a gente chama de uma transformação, uma metanoia na fundação. E aí nós começamos a trabalhar muito a questão da participação das pessoas. A fundação saiu do seu olhar para dentro, ela era muito voltada para si mesma, para o que ela sabia fazer, e começamos a olhar para fora, começamos a olhar para parcerias institucionais, coisas que nós podemos fazer junto com outras entidades, que nós podemos potencializar coisas, e começamos a trazer o cliente para dentro da fundação. Então a pessoa com deficiência está sendo muito consultada sobre os próximos passos que a gente vai dar. A gente faz questão que os nossos projetos hoje, começamos esse ano, nossos projetos têm a participação de quem vai ser beneficiado por eles. Então, antes da gente, o que a gente fazia, prepara um projeto para alguém receber o benefício? Não, vamos começar a trabalhar com quem vai ter o benefício e identificar o que essa pessoa precisa, né, a cada momento. Então, com isso, nós estamos potencializando muito o processo de participação das pessoas, da criação de uma grande comunidade. Dá um exemplo para nós, como funciona isso? A fundação funciona por projetos hoje. Então, nós vamos fazer alguma coisa de uma modificação, um serviço novo, a gente quer implantar uma novidade. Por exemplo, o livro Daisy, né, que é o livro digital acessível, a gente quer aumentar o potencial de uso das pessoas. Então, nós desenvolvemos um projeto para isso e nós estamos convidando pessoas que vão ser leitores do livro para que façam parte desse processo. Normalmente, quem são os leitores desse livro? São pessoas com deficiência visual. No caso do Daisy, são aquelas pessoas que estão já no ensino universitário, que precisam de um livro que tenha maior interatividade. Né? Hoje, quem contrata o livro Daisy para nós são as editoras, que elas têm a obrigação pelo MEC de produzir a matriz acessível para o mesmo livro didático que está sendo feito. Então, nós produzimos para as editoras esse livro acessível. E no futuro, o livro digital acessível que nós fazemos vai ser muito próximo do livro digital que todo mundo vai ler. Então, a gente está cada vez desenvolvendo tecnologias com essa cara de que todo mundo lê. Né? E, aliás, o senhor estava falando para mim que qual é o número, a porcentagem de cegos e de pessoas que não têm a deficiência que lê? Que, assim, hoje... O Braille, nós temos no Brasil hoje perto de 6 milhões e 500 mil cegos, pessoas com deficiência, deficiência visual. Desses 6 milhões, 600 mil são cegos. E de 600 mil cegos, 100 mil leem Braille. Então tem 500 mil cegos que não conseguem ler o Braille. Porque é muito difícil? Vários fatores. Eu tenho falta de acesso, não passaram para um programa de reabilitação que eles ensinassem o Braille, ou perderam a visão já numa idade em que o processo de aprendizagem é mais difícil, né? Ou tem outros problemas além da cegueira que impedem a formação. Geralmente, quando a pessoa perde a visão adulta, ela tem menos facilidade de aprender uma nova linguagem do que uma criança. Então, esses 100 mil, em geral, são pessoas que já foram alfabetizadas em Braille e têm uma formação, elas criam uma fluência. Os outros até aprendem o Braille, mas não são... Eles falam, não sou fluente no Braille, não sou um leitor de Braille. Outro dia eu estava com o Dudu Braga, o filho do Roberto Carlos. E ele falava, eu não tenho fluência na leitura Braille. Né? Então... eu preciso de outros recursos para poder ter acesso ao livro. E aí a gente trabalha com o livro falado, com o livro digital,
com outros projetos nesse sentido. E esse livro digital, o Daisy, as pessoas também terão acesso de longe, em outras cidades, eles podem pedir também esse livro? Como é que funciona? Um projeto para o qual nós estamos captando recursos esse ano é a formação de uma biblioteca online. Na verdade, todos os livros do acervo da Fundação e, mais adiante, praticamente todos os livros do mundo vão estar acessíveis às pessoas com deficiência visual, e não só pessoas com deficiência visual, mas toda aquela pessoa que a gente chama de print disability, toda pessoa que tem dificuldade de leitura vai poder ter acesso a livros acessíveis que vão facilitar. Então, um disléxico, por exemplo, que ele tem dificuldade de compreensão, o problema cerebral de transformar o texto numa imagem, essa conversão do texto em voz facilita. Puxa, Então o nosso livro vai servir para um universo muito maior de pessoas. E a convergência das tecnologias está levando que o que hoje é Daisy, formato acessível, vai se transformar na publicação eletrônica. Então a publicação eletrônica vai usar os mesmos protocolos do Daisy. Então todo o livro vai nascer acessível. Que interessante. E assim, o que mais, eu sei que é um apaixonado pela Fundação, é muito empreendedor também, né? Verdade. E assim, o que mais que tem de novidade ali que está acontecendo, que está mudando essa gestão, né? Ela está participativa, Participativa, né? O que mais que tem para contar para a gente? Deixa espaço para a criatividade. A Fundação está muito criativa, né? Então, essa formação de uma grande comunidade, nossa expansão para o território nacional, nós já somos atuantes no Brasil inteiro. Os nossos livros chegam a 5.000 bibliotecas em todo o Brasil. Mas nós começamos a nos preocupar com o impacto da distribuição de livros. Não estamos contentes em simplesmente entregar o livro para uma biblioteca. Mas nós queremos que a bibliotecária que está lá, qual é a cidade que você falou? Cabralha Paulista. Em Cabralha Paulista, a biblioteca de Cabralha Paulista, se tem uma pessoa com deficiência, a bibliotecária tem que ser capaz de atrair essa pessoa para a biblioteca para ela poder ter acesso e ter os livros lá. Nós fornecemos os livros, mas como é que a gente incentiva a leitura? Como é que a gente permite que mais gente leia? Como é que a gente contribui para a cultura do país? Né? Então, esse compromisso que a gente tem faz com que nós tenhamos essa visão de impacto. Nós estamos cada vez mais aumentando clubes de leituras pelo Brasil afora. Quer dizer que o cego faz parte porque cresceu. Cresceu. Não vamos esquecer nunca da pessoa com deficiência visual. Sim. Mas, como a gente fala de inclusão, nós estamos fazendo uma verdadeira inclusão à leitura. Sim. Né? Então, todo mundo pode ler, queremos que todo mundo leia, queremos que o Brasil leia. Certo. Bom, nós estamos aqui terminando, mas eu gostaria de pedir aí, nesse minuto final, que o senhor desse uma mensagem da Fundação, o que a Dorina deixou, esse empreendedorismo, o que ela passou, que encantou o senhor, que o senhor ficou lá, o senhor entrou como... era um voluntário. E está lá já tantos anos. Quantos anos? 14 anos. 14 anos. 14 anos. Tá. Dorina era uma encantadora de almas. Né? Essa frase é do meu antecessor, Alfredo Weisblog, que ele dizia. Ela era uma verdadeira encantadora de almas. A gente se apaixonava pela Dorina e se apaixona até hoje. E quando eu assumi a presidência, eu fiz como uma promessa solene que eu fiz diante dela, né, no seu falecimento. E assim, eu disse uma frase no meu posse que eu disse o seguinte: um dia eu vou embora também, vou me encontrar com ela lá em cima. E eu quero poder dizer para ela assim: olha, Dorina, nós dois estamos aqui, mas a Fundação está lá, firme e forte. Né? Então essa é uma coisa que eu quero levar. E assim, de grandes mensagens, Dorina sempre dizia: é preciso lutar, é preciso vencer as adversidades e vale a pena fazer isso, né? Porque quando a gente faz alguma coisa com significado, todas as forças do universo ajudam a fazer. Concordo. Gente, muito obrigada por mais esse olhar especial para vocês.